Olá, bora aprender o cálculo que o soma-c não faz, mas que a função reduce faz. Vamos lá que nesse vídeo eu vou te explicar. Mas aproveitando aqui também esse vídeo, eu quero aproveitar e responder uma dúvida que deixaram no comentário do vídeo anterior sobre utilizar aqui o controle de estoque para trazer mais de um produto. Então, bora aprender essa diferença entre essas funções. Bom, vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é como nós podemos fazer cálculos simples utilizando as duas funções. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Primeiro, vamos começar aqui com a função reduce. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui a função. Veja que ela reduz uma matriz a um resultado acumulado. Ela é muito parecida com a função scan que eu mostrei no vídeo anterior, com o diferencial que ela já mostra o resultado acumulado. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui a minha função. Como valor inicial, vamos colocar 0. E a matriz, vamos selecionar aqui esse nosso intervalo. Ponto e vírgula, vamos incluir a nossa função lambda. Se você está chegando, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, eu já tenho aqui outros vídeos explicando, inclusive a função lambda. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, vamos colocar aqui os nomes das variáveis. Vou colocar aqui, para simplificar, o valor A, ponto e vírgula, e o valor B. Agora, vamos usar aqui para fazer uma soma simples de valores maiores que 2 deste intervalo, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho que verificar o meu intervalo, que está aqui, ó, na variável B, for maior do que 2, o que eu vou querer fazer? Bom, eu vou querer somar tanto o valor inicial mais esse meu valor. Então, é A mais B. Ponto e vírgula. E se ele não for maior do que 2, eu não vou querer somar. Eu vou querer apenas exibir o resultado. Então, eu vou colocar a variável A. Fecho aqui o parênteses da minha função C, o parênteses da função lambda e o parênteses da função reduce. Vou dar um Enter e vamos observar aqui qual é o resultado. Note que ele trouxe o valor 12. Então, mostrando aqui a fórmula para você. E agora, vamos fazer o mesmo resultado, porém, utilizando a função soma-c. Então, inicio com o sinal de igual e vou colocar aqui, ó, soma-c. Soma condicional de um intervalo. Seleciono. Aqui, como primeiro argumento, ele está me pedindo intervalo. Vou selecionar aqui, ponto e vírgula, e aqui eu tenho que colocar qual é o critério. No nosso caso, nós queremos somar aqui os valores maior que 2. Então, vou colocar aqui o símbolo de maior e vamos colocar o número 2. Vou fechar o meu parênteses da função soma-c e vamos dar um Enter. Observe que o resultado foi idêntico, porém, com a função reduce, nós preenchemos um pouquinho mais de código. Aí você vai falar para mim, tá, mas nesse caso, então é muito melhor utilizar a função soma-c. Sim, e concordo com você, porém, eu vou lançar um desafio para você. Veja, agora eu quero fazer uma soma um pouquinho mais complexa. Eu quero somar somente os valores pares. Nós conseguimos fazer aqui com a função soma-c? Bom, enquanto eu deixo você pensando aí, vamos para a nossa função reduce. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar a nossa função aqui. Veja, como valor inicial, continuamos com o valor 0, ponto e vírgula, e o intervalo que nós queremos somar também continua o mesmo. Ponto e vírgula, função lambda, e vamos colocar as mesmas variáveis, A e B. Ponto e vírgula, e agora sim vamos para a nossa expressão. Aqui eu tenho que verificar se, nesse meu intervalo, eu tenho números pares para somar, certo? Então, uma forma de eu identificar aqui se um número é par é através do cálculo da divisão e verificar o resultado. Então, eu vou utilizar aqui a função mod. Veja, eu vou ter que indicar aqui o dividendo e depois o divisor. Então, vamos lá. Como dividendo, nós vamos colocar o nosso resultado, ou seja, a nossa variável que contém os valores, que é a variável b. Ponto e vírgula, e vamos dividir por 2. Vou fechar aqui o meu parênteses da função mod, e agora que eu vou verificar se o resultado dessa divisão for igual a 0, significa que esse número é par. O que eu quero fazer? Aí eu vou querer somar, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, A mais B.
ponto e vírgula. E se não for, aí no nosso caso, nós vamos apenas retornar o valor a. Vou fechar o parênteses da função c, lambda e depois da função reduce. Vou dar um enter e vamos observar o resultado. Note que aqui agora ele trouxe o número 6. Está correto? Vamos verificar. Aqui é par e aqui é par. Selecionei. Aqui embaixo, note que ele já trouxe o valor da soma. Então, bateu direitinho. Agora, e se eu quiser calcular somente os números ímpares, eu entro aqui na minha função e, em vez de igual a 0, eu coloco diferente de 0. Dou um enter e observe que o resultado se altera e vamos conferir. 1, 2, 3 e o resultado aqui é 9. Então, veja que dessa forma, nós conseguimos calcular aqui os números pares e ímpares, que na função soma-c é um pouquinho mais complicado. Não vou dizer que não dá para fazer, mas você vai ter que complementar com outras funções, beleza? Então, agora vamos lá resolver aquele nosso segundo exemplo, que foi uma dúvida deixada aqui como comentário. Veja, ele quer que eu traga o resultado conforme o tipo de produto. Então, vamos ver como a gente faz. Bom, aqui eu vou pagar e você vai ver como eu fiz. Vou iniciar com o sinal de igual. E aqui, como primeiro passo do nosso resultado, vamos usar a função filter, porque eu quero trazer somente os resultados desse produto. Então, vou selecionar aqui a quantidade, que é o resultado que eu quero retornar, ponto e vírgula, e agora vamos para a condição. A condição aqui é o produto, que seja igual a quem? Ao meu produto aqui do lado. Vou fechar aqui o meu parênteses da função filter e vou dar um enter só para nós vermos qual é o resultado que ele vai trazer aqui. Pronto, ó. Veja que como resultado, ele trouxe o valor 5 e menos 2. Por quê? Nós estamos trazendo aqui calça e ele tem o valor 5 e 2. Agora, nós podemos usar a função reduce. Então, vou colocar aqui, ó, reduce, valor 0, ponto e vírgula. Agora vem esse nosso intervalo, que é aqui que nós vamos somar, ponto e vírgula, e vamos colocar a nossa função lambda, mantendo as variáveis a, ponto e vírgula, b, ponto e vírgula, e agora vamos para o nosso cálculo, que é a mais b. Vou fechar o parênteses da função lambda, da função reduce. Vou dar um enter e observe que ele já trouxe o resultado aqui para mim. Agora, eu só preciso clicar, segurar e arrastar, e ele já vai fazer para o próximo produto, que no caso é camiseta. Está funcionando? Vamos ver. Vou adicionar aqui uma nova linha e vamos colocar o produto calça. E aqui, como ele está com quantidade 3, vamos colocar menos 4. Ou seja, ele vai ter que trazer um valor negativo. Vamos ver? E pronto, ele já classificou aqui para mim certinho e trouxe a quantidade negativa. Veja que dessa forma nós conseguimos aí ter um controle do nosso estoque por produto. Acabou? Claro que não. Vamos lá para a nossa abinha aqui, que quem já está acostumado já conhece. Nós já falamos aqui nessa nossa série que eu estou fazendo com os vídeos que utilizam a função lambda, da função já lambda, by row, by call, map, scan, que foi a aula anterior, que foi bem bacana. Hoje falamos da função reduce e na próxima aula vamos falar da função make array. Se você não quer perder esses conteúdos, te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho de notificação para você ser notificado assim que eu postar o próximo vídeo. E quero avisar para você também que todas as terças-feiras eu tenho conteúdo ao vivo aqui no canal, onde eu tiro dúvidas e falo sobre o Google Planilhas. Então, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.